né? Eu venho trabalhando com isso nos últimos 6 anos, mais ou menos. E o meu background é em biologia molecular. Eu sou microbiologista de formação pela UFRJ. Trabalhei inicialmente com bactéria e depois eu fui para a área de bioinformática. E trabalhei um pouquinho com câncer também. E aí, na área de bioinformática, eu acabei encontrando aí as arboviroses, e até hoje eu trabalho em projetos de pesquisa relacionados a isso. Eu coloquei esse título bem abrangente, que é Desvendando os Mecanismos Moleculares da Progressão Clínica em Arboviroses, porque eu tenho linhas de pesquisa em dengue e chikungunya, né, como o Danilo falou, mas hoje eu vou me ater principalmente a 2 artigos que a gente publicou recentemente dentro desse projeto, que falam sobre chikungunya. Então, enfim, eu preferi esmiuçar um pouquinho melhor chikungunya do que falar um pouco de cada um, e qualquer dia eu volto aqui e falo sobre dengue também, tá bom? Eu vou desligar minha câmera aqui só para não dar problema na conexão, mas estou por aqui. Danilo, posso desligar ou precisa ter por causa do YouTube? Pode desligar. Posso? Acho que Pode. fica melhor, porque se acontecer qualquer coisa aqui com a conexão, sempre fica pior com a câmera. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Então, esses 2 artigos, né, que eu vou falar para vocês, eles foram desenvolvidos durante o meu pós-doc, que eu fiz no Instituto de Medicina Tropical, aqui da USP, sob a supervisão da doutora Esther Sabino e da Gláucia Paranhos, nesse projeto que se chamava Arbobios, que o título do projeto era Estudo Translacional para Identificação, Caracterização e Validação de Biomarcadores de Gravidade em Infecções por Arbovírus. Foi um projeto financiado pela FAPESP e pela Biomerrier, e, como eu falei para vocês, eu vou falar mais de chikungunya, então, só introduzindo, né, o vírus da chikungunya é um arbovírus que é transmitido principalmente pelo Aedes aegypti, né, pelo vetor Aedes aegypti, e esse vírus, ele causa a febre chikungunya, que tem um período de incubação ali de 2 a 4 dias, e de 15 a 25% dos indivíduos que entram em contato com o vírus são assintomáticos, né? Mas os que são sintomáticos, eles apresentam uma gama de sintomas, geralmente sintomas comuns em arboviroses, como, por exemplo, dor de cabeça, febre alta, acima de 38 graus, inchaço nas articulações, dor muscular, aquele rash cutâneo, que é bem comum das arboviroses, né? E na chikungunya, especialmente, a gente tem um sintoma muito característico, que é a dor articular de moderada a intensa. Em todas as arboviroses a gente pode ter, né, dor articular, mas na chikungunya isso é marcante. Então, os pacientes sentem bastante dor articular. Mas aqui nesse quadro à direita, a gente tem todos os sistemas ou órgãos que podem ser afetados por esse vírus, né, pela infecção por chikungunya. Aqui no Brasil, a gente, esse ano, até a semana 30, semana epidemiológica 30, que foi mais ou menos ali até 26/7/2025, semana passada, segundo o Ministério da Saúde, a gente teve 113.881 casos prováveis, com 102 óbitos por chikungunya confirmados, né? E tem 73 óbitos em investigação. Esses dados são do painel de monitoramento de arbovirose do Ministério da Saúde, e nesse gráfico abaixo a gente consegue ver a distribuição desses casos nos meses. A gente vê que é uma doença bastante sazonal, que acontece principalmente ali no começo do ano, né, entre janeiro, e começa a diminuir ali em abril, mais ou menos, com um pico ali em fevereiro, quando a gente tem os meses mais quentes, né, e com bastante chuva também, que são favoráveis para o espalhamento ali do mosquito, né, para a disseminação do mosquito, que consequentemente leva à disseminação do vírus. A gente teve uma diminuição em relação a 2024 dos casos esse ano. A barrinha mais clara, azul mais clarinho, são os casos de 2025. Em 2024, que é a barrinha azul média ali, não é tão escura, a gente teve picos de caso de chikungunya. Foi um dos anos que a gente teve recorde de casos no Brasil, né, de chikungunya. Então, em relação ao ano passado, a gente teve uma diminuição, mas a gente pode ver que a chikungunya, assim como as outras arboviroses, ela sempre é um problema de saúde pública no Brasil, né? A gente é sempre um potencial risco
a saúde pública, porque a gente tem a circulação do vetor. Então, o vírus, ele sempre pode se disseminar. E aqui a gente tem, nesse ano, né, os estados que mais tiveram casos de chikungunya no país. Principalmente ali Espírito Santo e Minas Gerais, né, mas a gente tem bastante casos em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, com bastante casos esse ano, né? E também no Nordeste a gente tem um destaque aí para o Rio Grande do Norte. O Ceará sempre é um estado que tem bastante caso também de chikungunya. Nas últimas epidemias a gente teve muitos casos no Ceará. E ano passado metade dos casos que a gente teve no Brasil foram no Sudeste. Então, o Brasil inteiro ele está suscetível a ter epidemias, né, surtos desse vírus. Então, é um vírus com um impacto bastante grande no nosso país e, em geral, em países tropicais, né? Com um clima parecido com o Brasil. Um grande problema da chikungunya, né, que a gente encontra, é que de 25 a 50% dos pacientes sintomáticos, eles desenvolvem uma artralgia crônica que vai impactar ali negativamente a qualidade de vida desses pacientes muito tempo, assim, por muitos anos. E essa doença, né, crônica é conhecida como doença articular inflamatória crônica pós-chikungunya. Então, é uma artrite incapacitante mesmo, que impacta realmente no dia a dia daquele paciente, impactando consequentemente no sistema de saúde, né? Porque esses pacientes precisam de atendimento médico frequentemente, precisam tomar medicação, e também eles deixam muitas vezes de trabalhar. Enfim, a gente tem uma persistência desse impacto da doença para além do momento em que essa doença acontece. Então, muitos pacientes ficam com essa como uma sequela da infecção por chikungunya, né? Então, é muito importante, porque como a gente tem muitos casos dessa doença todos os anos, até 50% dos pacientes que a gente consegue ver em algumas regiões, é muita gente que mantém esses sintomas crônicos por muito tempo. Então, apesar da importância, né, e da alta incidência dessa doença, existe uma lacuna no conhecimento sobre quais são as vias que estão envolvidas na evolução para essa doença articular. Quem são os pacientes que têm mais risco? A gente consegue detectar esses pacientes precocemente para tentar mitigar, né, esses sintomas? E até o momento a gente não tem biomarcadores capazes de predizer precocemente esses pacientes que têm mais risco. Então, o objetivo principal do Arbobios, que é esse projeto, né, ele foi identificar, caracterizar e validar biomarcadores precoces de evolução para doença articular crônica pós-chikungunya. Então, a gente tentou e conseguiu, de alguma forma, nesse projeto, tentar melhorar um pouco o conhecimento acerca dessa progressão. Então, para isso, a gente estabeleceu, para alcançar esse objetivo, né, a gente estabeleceu uma coorte prospectiva que incluiu pacientes maiores de 18 anos que tinham até 7 dias de febre e dor articular. Esses eram os critérios de inclusão desses pacientes. Esses pacientes, eles foram, então, seguidos por 90 dias. Isso porque um paciente é considerado crônico quando, após 90 dias da infecção, eles continuam apresentando sintomas de artrite e também, no exame clínico, né, feito pelo médico, ele é detectada essa artrite mesmo, essa inflamação nas articulações. Então, nesse projeto, a gente, além de acompanhar os 90 dias e fazer essa avaliação clínica, a gente também fez um exame de ultrassonografia para a gente também ter um critério objetivo na classificação desses pacientes. Então, eles entraram lá com 7 dias de doença, foram acompanhados por 90 dias e separados em 2 grupos ali. Os pacientes que tinham evoluído para a fase crônica, que foram esses 39, né? E os pacientes que não tinham evoluído para a doença articular crônica, que foram esses 47 que estão aí em verdinho destacados na imagem, né? Então, foram incluídos lá 169 pacientes, dos 86 que completaram o follow-up, esses foram os números que a gente tinha de pacientes crônicos e não crônicos. Além disso, a gente tinha no meio desse segmento, a gente tinha uma visita
de acompanhamento que era na fase pós-aguda da doença. Então, a maior parte dos pacientes já tinha resolvido os sintomas nessa fase, mas a gente coletava ali dados clínicos, coletava o sangue desses pacientes, enfim, a gente coletava informações para fazer o estudo do andamento dessa doença até a cronificação. E aí a gente publicou esse artigo, né, que era um artigo que mostrava marcadores clínicos para essa evolução, e algumas informações interessantes que a gente encontrou foi que também nessa coorte, é importante dizer que eu esqueci que essa coorte foi estabelecida lá no Rio de Janeiro, no INI, que é o Instituto Nacional de Infectologia, na Fiocruz. Então eles ajudaram a gente, incluíram esses pacientes, e a gente viu que nessa coorte, metade não, a maior parte eram mulheres, né, que cronificaram, e a gente viu, através das análises estatísticas, que as mulheres tinham 50% mais risco de desenvolver a doença articular crônica pós-chikungunya. E também, aqueles pacientes que tinham sintoma articular ainda na fase pós-aguda, naquela visita do D21, eles tinham um risco aumentado em 30% de desenvolver também a doença. Especialmente aqueles que tinham edema nos pés e nas mãos, e também dor articular ali no D21, né, que a gente chamou, que é 21 dias após a inclusão. Então, na fase pós-aguda da doença. Então, a partir da estratificação desses pacientes nos grupos, né, o que a gente fez? A gente voltou lá no sangue que foi coletado desses pacientes na inclusão, no momento da inclusão, porque o nosso objetivo era entender o que acontecia precocemente, não no momento que eles já estavam crônicos, né? Então, a gente coletou o sangue dos pacientes tanto no D0, na inclusão, quanto no D21, quanto no D90. Mas para o sequenciamento que a gente realizou, a gente utilizou o sangue da fase aguda e da fase pós-aguda. Então, a gente pegou os pacientes desses dois grupos, né? Os pacientes que cronificaram e os que não cronificaram. Fizemos um pareamento dos pacientes que não cronificaram por idade e sexo, para reduzir esse viés, né? Ali inicialmente. Então, a gente sequenciou, extraiu o RNA total desse sangue dos pacientes e fez o sequenciamento de RNA total e de microRNA. E aí, enfim, dos dois grupos de pacientes, né? E o que eu vou mostrar para vocês agora são os resultados desse sequenciamento. Então, o primeiro objetivo nosso foi identificar as diferenças de expressão dos transcritos nos pacientes que evoluíram para a doença crônica, quando eles foram comparados com aqueles que não evoluíram. Mas isso ainda nas fases iniciais da infecção, né? Tanto na fase aguda quanto na fase pós-aguda. Então, no início, né, da infecção, na fase aguda, a gente comparou os pacientes crônicos e não crônicos e a gente encontrou 83 genes diferencialmente expressos. É importante dizer que todos os pacientes estavam na fase aguda da infecção, dos dois grupos, então a gente não tinha pacientes saudáveis ali. Então, as diferenças que a gente encontrava ali eram bem pequenas, né? A gente esperava encontrar diferenças pequenas, porque todos os pacientes estavam apresentando a mesma patologia. O que ia diferenciar ali mesmo eram pequenas diferenças que levariam à cronificação, né? Então, desses 83 genes, a nossa primeira pergunta foi: esses genes que eram diferencialmente expressos, eles funcionariam como bons biomarcadores para distinguir, né, os pacientes com maior risco de evoluir para doença crônica? E aí, para poder responder essa pergunta, a gente utilizou os dados de expressão desses genes para ver se isso era suficiente para distinguir os dois grupos, desses 83 genes. Então, a gente fez a curva ROC de todos esses genes, que é uma mensuração, né, para ver a classificação, o poder de classificação de um marcador. E aí é um teste estatístico e a gente encontra a acurácia desse teste estatístico para diferenciar os dois grupos, né? E aí a gente encontrou na combinação de alguns marcadores, que eu não identifiquei aqui porque eles estão protegidos por patente, né? A gente encontrou quatro grupos de marcadores dentro desses genes que eram capazes de distinguir aqueles pacientes que irão evoluir ainda nas fases iniciais da doença. Então, com 7 dias, a gente, através da mensuração desses genes, a gente conseguiria dizer, ó, esse paciente aqui tem maior risco, tem um potencial de desenvolver a doença articular.
E isso no futuro poderia ser utilizado, né, para, enfim, acompanhar mais de perto esses pacientes ou até mesmo introduzir alguma terapia ou, enfim, algum tratamento medicamentoso ou não que pudesse ajudar a mitigar os sintomas, né, desses pacientes. Mas ali, nesse projeto, isso era o objetivo principal ali do Arbobis, a gente encontrar, né, um marcador. Esse projeto era desenvolvido junto com a Biomerrier, que é uma indústria, né, de biotecnologia, e aí o nosso objetivo foi cumprido nesse quesito, a gente encontrou esses marcadores, fez a patente dos marcadores, mas a gente fez um experimento que deu para a gente muito dado, muito importante, que era o sequenciamento de RNA, né? Então, além de cumprir os objetivos iniciais, né, desse projeto, esse sequenciamento ele gerou uma quantidade muito grande de informação e permitiu a gente identificar mecanismos moleculares que pudessem estar por trás dessa evolução, né, dos pacientes para essa doença. Então, a gente fez a análise de expressão diferencial desses, desses genes, né, entre esses grupos de pacientes, tanto na fase aguda quanto na fase pós-aguda. Então, essas três figuras de cima são os resultados da fase aguda e as três figuras de baixo são os resultados da fase pós-aguda. Como eu mostrei para vocês antes, a gente tinha 83 genes, né, diferencialmente expressos na fase aguda. Na fase pós-aguda eu não botei aqui, mas eram 488 genes. Teve um grande aumento na quantidade, porque os pacientes já começam a se diferenciar mais, né, nessa fase pós-aguda. Muitos já solucionaram sintomas, muitos já se curaram da infecção, então a gente tem uma diferença maior entre esses pacientes. Enfim, não vou me ater muito às funções desses genes, mas a gente vê que uma coisa que dá um destaque à nossa vista, né, é a grande presença de RNAs longos não codificantes, que são RNAs regulatórios, e a gente tem visto cada vez mais esses RNAs presentes, principalmente em trabalhos que mostram resposta dos pacientes a infecções, né? Muitos não têm a função ainda descrita, mas é bom dizer que, de fato, parece que eles têm uma participação bastante importante, né? Mas o próximo passo, né, que a gente seguiu ali nas nossas análises foi tentar entender aonde esses genes eles estavam participando, né? A gente tem ali 80 genes diferencialmente expressos na fase aguda e 480 na fase pós-aguda, mas eles participam de quais processos, né? Então a gente fez uma análise de enriquecimento de vias, que é basicamente entender quais as vias têm mais genes participando ali, né? E a gente encontrou aí nessa figura a gente tem as top 10 vias para cada uma das fases, né? Aguda e pós-aguda. Eu coloquei aqui como destaque as vias do sistema imunológico, sinalização por interleucina, processamento e apresentação de antígeno mediado por MHC de classe 1, e a degranulação de neutrófilos, que elas foram vias, né, do sistema imune que estavam tirando só a sinalização de interleucinas, mas elas estavam diminuídas tanto na fase aguda quanto na fase pós-aguda, sendo essa primeira coluninha aqui da figura a fase aguda e a segunda é a fase pós-aguda. E a gente tem, enfim, genes envolvidos nessas vias, e essas vias parecem estar diminuídas ali nos pacientes que cronificaram. E aí eu vou falar um pouquinho mais disso mais à frente. E não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês que a gente também fez o sequenciamento de microRNA, né, que são RNAs regulatórios pequenininhos que regulam de maneira pós-transcricional o RNA mensageiro, a expressão, né, das proteínas a partir do RNA mensageiro. E aqui a gente tem o resultado da expressão diferencial desses microRNAs, porque nossa intenção, na verdade, era encontrar vias que pudessem estar alteradas, né, a partir da regulação desses microRNAs. Aqui só explicando mais ou menos como esses microRNAs funcionam, eles são moléculas, são RNAs pequenos, de 18 a 22 pares de base, que são transcritos no núcleo, e eles sofrem diversos processamentos, e eles agem por complementariedade para regular, na verdade, a expressão gênica, né? É uma regulação pós-transcricional,
Se ele tem uma complementariedade perfeita, ele leva à degradação desse RNA mensageiro. E se a complementariedade é imperfeita, ele leva a uma repressão da tradução desse RNA mensageiro em proteína. Como eles são muito pequenininhos, um microRNA ele é capaz de regular milhares de RNAs mensageiros diferentes, porque ele age por complementariedade, né? E, ao mesmo tempo, um RNA mensageiro ele pode ser regulado por diversos microRNAs, mas é importante dizer que essa regulação é sempre invertida. Então, se a gente tem uma alta expressão do microRNA, a gente vai ter em geral, uma baixa expressão dos seus alvos. A gente espera ter uma baixa expressão dos seus alvos. E o contrário também, se a gente tem uma baixa expressão dos microRNAs, os alvos eles estão liberados para ter uma maior expressão ali, né? E a desregulação da expressão desses microRNAs já foi envolvida em inúmeras doenças, inclusive em resposta a doenças infecciosas. Então, o próximo passo do nosso trabalho foi encontrar as possíveis redes regulatórias, né, que envolviam microRNAs e seus alvos, né? E aí, basicamente, o que a gente fez foi fazer uma análise de interação. Então, a gente pegou os microRNAs que estavam up regulados e cruzou com os possíveis alvos que estavam down regulados, e fez o mesmo do contrário. Então, os microRNAs que estavam down regulados, a gente cruzou com os seus alvos que possivelmente estavam super expressos. E aí a gente encontrou essas interações, né, nessa análise. Tanto na fase aguda, que a gente encontrou mais interações, quanto na fase pós-aguda. Aqui eu destaquei essa interação, né, que é o microRNA 985P e o alvo dele, que é o LIFR. Lá atrás, quando eu falei para vocês das vias, um dos genes envolvidos em uma das vias alteradas do sistema imune, que era a sinalização por interleucina, era esse gene LIFR, né? Esse LIFR, ele é um gene que ativa vias inflamatórias. E esse artigo, ele mostrou que ele tem um mecanismo de ação em fibroblastos, né, que ele foi descrito nesse paper. Ele funciona, o LIFR ele é um receptor, né, que o ligante desse receptor é o LIF. Através dessa ligação, né, do LIF com o receptor LIFR, ele ativa o STAT4, que é uma proteína, e promove a produção lá no final, através de uma cascata de sinalização, promove a produção maior de IL-6. E essa via, ela é relevante no combate a infecções virais, né, na fase aguda. E aí, no nosso estudo, a gente observou que teve uma diminuição do LIFR nos pacientes crônicos desde a fase aguda. Ele está down regulado, né, no sangue dos pacientes na fase aguda. E isso pode indicar para a gente que tem uma falha ali nessa resposta inflamatória, pelo menos através dessa via do LIFR, né? O que pode favorecer, dificultar a resposta, né, contra o vírus e favorecer ali a persistência viral, né? E um achado importante desse interactoma, né, com o microRNA que a gente fez, a gente viu que esse microRNA 985P, ele é um microRNA já conhecido de outros trabalhos que inibe diretamente o LIFR. E esse microRNA está aumentado nesses pacientes. E uma coisa muito interessante é que esse microRNA ele é ativado por estradiol, que é o principal hormônio feminino. Então, o aumento desse microRNA ele pode ser parcialmente explicado por influências hormonais, e a gente viu que as mulheres têm uma chance aumentada de desenvolver essa doença crônica. Então, isso pode ser um mecanismo que sugere que os hormônios femininos podem estar envolvidos também nessa evolução, né? Então, esse eixo, né, que é o estrogênio ativando esse microRNA e, por sua vez, reprimindo o LIFR, ele pode ajudar a gente a entender por que algumas populações, né, têm um risco maior de desenvolver essas formas crônicas da doença. E ele também sugere que a resposta inflamatória antiviral nesses pacientes pode estar sendo regulada negativamente de uma forma hormonal e também pós-transcricional. Então, esse é um dos mecanismos que a gente encontrou aqui. E além dessas análises que a gente fez, né, de vias e de
genes de maneira individual e do interactoma, a gente também realizou uma abordagem chamada de análise de coexpressão gênica. Essa análise ela permite a gente identificar alguns conjuntos de genes que se comportam de uma forma coordenada nos pacientes, né? E isso é importante porque genes que são ativados ou silenciados juntos, né, em conjunto, eles geralmente participam de processos biológicos similares. Então, aqui nessa análise, a gente olha para todo o conjunto de amostras, né, divididas em cada grupo, e avalia quais os conjuntos de genes que são coexpressos nesses grupos. Ou seja, que tem um perfil, né, de expressão similar em todas as amostras desse grupo. E aí, tem um dos módulos aqui, o M11, é um dos módulos de expressão que eu separei aqui para ilustrar como que isso funciona, né? Então, só explicando esse gráfico, cada linha desse gráfico é um gene, né? E a gente pode ver que todos os genes, eles têm um perfil parecido. Então, quando um aumenta, todos aumentam. Quando um diminui, todos diminuem simultaneamente, independente do grupo e da amostra e da fase. Então, existe uma expressão bem parecida ali. Então, a gente fez essa análise de coexpressão a partir desses dados, né? A gente encontrou 13 módulos diferentes de coexpressão, que estão mostrados ali nessa figura à esquerda. E aí, cada uma dessas colunas, cada um desses módulos representa um grupo funcional de genes, né? E aí a gente vai destacar aí 3 módulos diferentes que foram mais presentes nos pacientes crônicos, quando comparados com os não crônicos. E aí eu vou mostrar para vocês mais à frente. Mas aqui a gente consegue ver os módulos que foram mais parecidos na fase aguda, independente se o paciente é crônico ou não crônico. Deixa eu riscar aqui, acho que fica melhor de ver. Aqui, ó, a gente tem os pacientes crônicos e não crônicos na fase aguda e os módulos estão em azulzinho, então eles têm os perfis parecidos. E o crônico e o não crônico na fase pós-aguda também têm os perfis parecidos. Então, as diferenças que a gente encontra não são entre crônicos e não crônicos, são entre fase aguda e fase pós-aguda. E aí, aqui a gente faz uma análise de enriquecimento dessas vias que esses genes desses módulos participam. Então, cada módulo tem aqui um enriquecimento de vias, que eu não vou entrar em detalhes porque não dá tempo de discutir tudo, mas só para mostrar para vocês como que funciona. O M3, no módulo M3, a gente tem as diferenças entre crônicos e não crônicos. Então, ó, tanto a fase aguda quanto pós-aguda nos crônicos, está em vermelhinho, né? E que eles esse módulo está ativado, né, nos pacientes crônicos e está diminuído, os genes estão diminuídos de maneira coordenada nos pacientes não crônicos. Então, as diferenças aqui estão entre pacientes crônicos e não crônicos. Aqui também as diferenças estão entre fase aguda e pós-aguda, e não entre crônicos e não crônicos, o módulo M2 e M1. E, por último, a gente tem os módulos M13 e M12, que são módulos que apresentam diferenças entre pacientes crônicos e não crônicos. E aí eu vou só destacar aqui que os genes associados principalmente aqui ao M13, eles são genes que participam da via de degranulação de neutrófilos e estão down-regulados ali nos pacientes crônicos, estão com a expressão diminuída. Tem esse perfil, né, de redução de expressão. E é uma via que a gente viu também, que apareceu lá no enriquecimento de vias, que é a de degranulação de neutrófilos, que está reprimida ali em pacientes crônicos e ativa em pacientes não crônicos. Então, aqui, mais uma vez, as vias, né, o módulo M3, ele está mais ativo em pacientes crônicos e tem genes ligados ao metabolismo de RNA mitocondrial, e os módulos M12 e M13, eles encontram-se menos expressos nos pacientes crônicos, né,
tanto na fase aguda quanto na fase pós-aguda. Em especial, como eu falei para vocês, né, o M13, ele destaca ali as vias de degranulação de neutrófilo, ação de peptídeos antimicrobianos e degradação de matriz extracelular. E a gente tem dois genes que se destacaram ali, porque tinham dados na literatura anteriores que poderiam ajudar a gente a entender os mecanismos em chikungunya, que são o MMP8 e o LTF. O MMP8 ele é uma metaloproteinase e tem um papel protetor na artrite inflamatória, na artrite reumatoide, já foi descrito anteriormente. Então, a baixa expressão, né, nos pacientes de chikungunya pode estar associada a essa inflamação articular que esses pacientes apresentam, né? E o LTF, que é o gene que codifica para a lactoferrina, que é uma proteína que tem funções antimicrobianas, e estudos anteriores já mostraram que essa lactoferrina ela pode reduzir a inflamação articular também e proteger contra a destruição da cartilagem em outros tipos de artrite, né? Então, a redução da expressão desse gene também pode estar ajudando a aumentar a inflamação, né? Então, a gente encontrou a diminuição da lactoferrina desde a fase aguda nos pacientes que desenvolveram essa forma crônica da doença, e isso pode ser um marcador precoce de risco, né? E pode ser também um alvo terapêutico. Você tem evidências de que a suplementação com lactoferrina pode diminuir a inflamação em modelos animais. A gente já tem trabalhos que indicam isso. Então, isso pode ser uma estratégia de uma possível intervenção futura, né? Ainda precisam de mais estudos, mas isso é um indicativo de que é um caminho ali que a gente pode seguir, a suplementação dos pacientes em maior risco com lactoferrina. Então, esses módulos, né, de coexpressão, eles ajudam a gente a entender quais vias que estão funcionando de forma desregulada nos pacientes que evoluíram para a fase crônica da doença. E podem abrir caminhos também para a gente tentar desenvolver biomarcadores e estratégias terapêuticas. Então, resumindo, a gente viu que os pacientes crônicos do lado direito aqui, né, eles têm esse receptor imune que está desregulado, né, está com baixa expressão, e juntando isso, né, que eu já expliquei o mecanismo antes, com outros marcadores de uma resposta antiviral que está diminuída, né, nesses pacientes, parece estar reduzida, como, por exemplo, a sinalização por interleucina, degranulação de neutrófilos e apresentação de antígenos, VMHC de classe 1, pode aumentar a persistência viral nesses pacientes, aumentando, né, o risco de cronificação nesses pacientes. Isso junto com níveis reduzidos de outros genes que são importantes também na inflamação, que podem levar, né, a um aumento da inflamação articular em pacientes, e isso já foi descrito em outros tipos de artrite. Então, esses parecem ser mecanismos importantes para o desenvolvimento da doença articular crônica pós-chikungunya, ainda desde as fases iniciais, né? Então, só para trazer aqui uma conclusão desses estudos, a gente viu a gente sabe, né, que a progressão para a doença articular crônica envolve mecanismos moleculares distintos desde a fase aguda. A gente viu que teve uma redução na sinalização de interleucinas associada a uma maior expressão de um microRNA, que é regulado por estrogênio, né, por estradiol. A gente viu que mecanismos antivirais, como a degranulação de neutrófilos e a apresentação antigênica, também parecem estar comprometidos nesses pacientes. A gente viu também a desregulação de genes que são ligados à proteção articular, que apresentam baixa expressão nos pacientes crônicos, também desde as fases iniciais. E os resultados sugerem potenciais biomarcadores e alvos terapêuticos precoces para prevenir a evolução para as formas crônicas. E com esse estudo a gente visou contribuir, né, para entender melhor a biologia dessa infecção e tentar compreender as alterações que estavam presentes desde o início da doença,
que pode ser útil para mitigar, né, ou até impedir que os pacientes tenham tanto impacto na qualidade de vida e também diminuir o impacto no sistema de saúde, reduzindo perdas econômicas. E aqui o agradecimento à equipe que trabalhou nesse projeto, como eu falei, a doutora Esther Sabino e a doutora Gláucia eram as PIs, né, as pesquisadoras principais do projeto, coordenadoras, o Helder Nakaya, que participou também nas análises, a Érica e a Giovana, a Marina, a Carol Lázari, que era médica infectologista, que ajudava a gente também, e o Felipe, que é bioinformata do projeto também junto comigo, e os institutos que colaboraram com a gente, que foram o Instituto Nacional de Infectologia, na Fiocruz do Rio, o Laboratório Nacional de Computação Científica, onde a gente gerou os dados de sequenciamento e também eles apoiaram muito nas análises dos dados, né? E as agências financiadoras, FAPESP e a Biomerrier. E muito obrigada também ao Viroclube por ter me convidado, em especial ao Danilo. E é isso, estou à disposição para dúvidas. Adorei a logo do Viroclube ali no final. Deixa eu ver aqui, tem a Beatriz fez uma pergunta, agradeceu a palestra. O grupo trabalha com a hipótese de que as alterações observadas no RNA-seq podem ser influenciadas por impactos da infecção no próprio músculo esquelético, principal alvo quando falamos da doença crônica. É mais provável que o impacto da infecção nesse tecido seja determinada por outros fatores do organismo, ou o contrário, diferenças no tecido muscular determinam o prognóstico? Está sem o seu áudio. Foi? Acho que sim, né? Foi. Nesse caso, a gente só avaliou o transcriptoma do sangue total dos pacientes. Então, é muito difícil responder essa pergunta, o que é a causa e o que é a consequência. Na verdade, a gente parte de uma infecção sistêmica, né? Então, enfim, todos os tecidos ali são afetados e impactados. Então, com certeza, existem diferenças ali no locais que a gente vai encontrar entre pacientes crônicos e não crônicos. Mas a nossa ideia era estudar as fases iniciais da infecção. Então, essa doença crônica ainda não está completamente estabelecida. Então, a gente também queria encontrar, inicialmente, um biomarcador circulante, que a gente pudesse detectar ali por um exame de sangue, que pudesse diferenciar esses pacientes. Então, na verdade, é audacioso, né? Porque é uma coisa difícil encontrar um biomarcador circulante, mas o nosso objetivo era esse. Então, com certeza existem diferenças ali localmente, mas a gente não avaliou. Existem alguns trabalhos que avaliam, inclusive, a fase crônica desses pacientes, né, que fazem o transcriptoma em pacientes já cronificados. Mas nosso objetivo era encontrar marcadores precoces, então a gente não estudou a fase crônica dos pacientes. Bacana. Eu tenho duas perguntas, na verdade, que são correlacionadas. Eu tenho bastante interesse também nessa diferença entre sexos masculino e feminino, e é interessante que você mostrou alguns dados que as mulheres têm uma evolução para uma doença mais crônica, mais prevalente do que os homens. Minha primeira pergunta é: existe também uma diferença entre os grupos no seu estudo, né? Então, você tem uma quantidade muito mais baixa, um sexto, na verdade, das pessoas que acompanharam o projeto eram homens e a maioria mulheres também. Você acha que essa diferença inicial que você encontrou pode ser relacionada com isso? Porque as mulheres têm uma tendência maior também até de acompanhar no médico, né? Homens acabam não indo muito a falar, tá uma dorzinha aqui, acaba não tendo a continuidade de acompanhamento. Você acha que pode ser alguma coisa relacionada com isso ou A não? gente fez essa pergunta também no começo, porque, na verdade, tinham mais mulheres, sim, lá na inclusão, mas essa diferença não era estatisticamente significativa. A gente fez essa avaliação ao longo do follow-up e a gente não tinha uma diferença estatística. Até tem isso no trabalho clínico, eu não apresentei aqui, mas a gente não encontrou. E sim, as mulheres tendem a procurar mais o sistema de saúde, mas isso não é um dado, não é um dado só desse estudo. Na verdade, a gente
tem uma persistência de sintomas maior em mulheres em quase todos os estudos que avaliam a progressão, né? Então, realmente parece. E também, uma coisa interessante é que várias doenças articulares inflamatórias, elas são mais comuns em mulheres. Então, a artrite reumatoide, a proporção é 3:1. Chikungunya parece ser 2:1, com os dados que a gente tem. Então, de fato, é uma persistência maior em mulheres mesmo. Independente da inclusão ter mais mulheres, essa diferença não é significativa. Só completando com a segunda parte da pergunta, você encontrou também o RNA 98.5P, e que você correlacionou, na verdade, com o estradiol, né? Esse aumento nesse microRNA, ele também foi encontrado nos homens que estavam com a doença crônica, ou somente nas mulheres? Como que foi? Então, no nosso estudo, isso fica difícil de dizer, porque a gente não tem N suficientes de homens crônicos para avaliar. Então, a gente está fazendo uma validação disso com mais pacientes para a gente conseguir fazer essa comparação. Mas a gente não fez essa análise para saber, na verdade. Mas a gente tem mais mulheres nesse grupo. Dos 29 pacientes que a gente teve o ultrassom positivo, a gente tinha 26 mulheres. Porque Então, seria interessante ver, né, se sim, você sim. encontrar isso em homens, ia talvez ser uma via que um marcador importante, esse microRNA, ou essa via ser importante até para ser mais crônica na doença, seria Uhum, bem bacana de sim. avaliar, né? O que a gente está fazendo agora é tentar separar só as mulheres desses pacientes, né, desse grupo de pacientes que a gente estudou, e a gente está estudando muitos genes impactados pelo estrogênio, para ver se, e depois a gente vai fazer essa mesma avaliação em homens para ver se os mecanismos são diferentes, né? Até estudo de mestrado de uma aluna minha. A gente entender realmente essa diferença. Esse primeiro estudo, ele mostrou indícios de que existem diferenças, né? Mas a gente não conseguiu ir a fundo por causa do N, mas a gente está fazendo isso agora, para tentar entender melhor esses mecanismos específicos, né? Entendi. Vocês detectaram alguma coisa de RNA do vírus na fase crônica? Vocês avaliaram se existia algum tipo de replicação ou persistência? A gente avaliou, a gente procurou o vírus no sangue dos pacientes, de todos eles, e o que a gente viu foi que no D21 a gente já não encontrava mais no sangue dos pacientes o vírus. A gente não encontrava o genoma completo dos vírus, né? Então, na fase crônica a gente não avaliou, não testou, mas na fase pós-aguda a gente já tem uma diminuição na persistência viral no sangue desses pacientes. Perfeito. Mas a gente não procurou, assim, a gente usou os dados do RNA-seq para buscar o vírus, a gente não fez um sequenciamento específico, uma PCR específica nessas fases ainda. Tá? Não, eu fiquei só na curiosidade dos grupos, das diferenças dos grupos crônicos e não crônicos, Não para ver se encontramos. ainda tinha algum tipo de viremia ou persistência do vírus A nesses gente grupos. tem dados de PCR, de PCR em tempo real, com CTs na fase aguda. E a gente não encontrou diferença na carga viral entre pacientes que cronificariam, né, lá na frente e os que não cronificariam. A carga viral era igual, era similar, né, nos dois grupos na fase aguda. Agora, nas outras fases, a gente não avaliou. Entendi. Pessoal, alguma pergunta a mais? Os microfones estão abertos. Se alguém quiser fazer uma pergunta pessoalmente, pode fazer. Senão, professora Mariana, eu agradeço muito a sua participação, a disponibilidade para falar um pouquinho com a gente, e as portas estão sempre abertas. Quando você quiser mostrar um pouco dos resultados que você vai fazer agora no exterior, por favor, pode trazer para a gente, vai ser um prazer te receber aqui novamente. Muito obrigada, Danilo. Obrigada pelo convite. A gente se encontra aí. Eu vou falando com você para a gente marcando Perfeito, outras, tá bom? perfeito. Obrigada, gente, Não pela esquece da indicação, tá? atenção. Pode deixar, vou te mandar por e-mail.
Tá certo. Obrigado, viu? Até mais, Obrigada, pessoal. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.